E já estamos de volta. Segue a cobertura especial da Jovem Pan sobre a guerra em Israel. Desde o começo da manhã de hoje, estamos juntos aqui na Jovem Pan, trazendo para você atualizações, informações, imagens que chegam ao vivo do conflito, a análise de especialistas, as atualizações com as nossas equipes de reportagem aqui no Brasil, espalhadas pelo mundo, nas nossas equipes de correspondentes internacionais. É uma maratona de informações aqui na Jovem Pan e a gente agradece muito a você pela sua confiança, pela sua companhia ao longo desse domingo. Você que está aí descansando ao longo desse final de semana, mas em busca de informação, nos faz companhia nessa cobertura especial aqui na Jovem Pan. Deixa eu aproveitar para atualizar uma outra questão também em relação ao número de vítimas, porque essa é uma dúvida frequente, né? Muita gente vai se ligando e se perguntando quantas são as vítimas, e quanto a isso a gente ainda não tem números precisos. As atualizações são todas muito imprecisas, a situação é toda muito indefinida. O último número que nós temos aqui aponta para mais de 900 mortes. Seriam 977 mortes ao todo, 600 em Israel, cerca de 370 na faixa de Gaza, mas são números passíveis de alteração, sujeitos a alteração o tempo todo. Agora, 1h22. O editor de internacional, Marcelo Favalli, segue comigo aqui no estúdio também. Tem informações importantes agora sobre o possível envolvimento do Hezbollah no conflito, né, Favalli? Boa tarde mais uma vez, Vitor Brown. Saudação mais uma vez a quem nos ouve, quem nos acompanha pelas nossas múltiplas telas. A gente tem um novo elemento nessa guerra. Até sábado, desde que a gente começou a acompanhar os dados, os fatos, nas primeiras horas do sábado, era uma guerra entre o braço armado do Hamas contra Israel. Neste domingo, apareceu um terceiro elemento, que é o Hezbollah. Para a gente entender, é preciso olhar para a geografia da região, porque é uma divisão geográfica também, esses grupos que têm um lado político, mas eles ficaram internacionalmente conhecidos pelos seus braços armados. É o seguinte, volto aqui ao mapa de Israel, e quando a gente fala de Hamas, eles estão na faixa de Gaza. Eles são um grupo islâmico que tem um fundamento na religião, mas é um grupo de orientação política. Tem uma ideologia política baseada na religião. Isso é muito importante, a gente não pode tirar esse elemento político dessas organizações. Então o Hamas está na faixa de Gaza, esse braço armado disparou contra Israel e está agora sofrendo a contraofensiva. O Hamas também tem uma função administrativa na faixa de Gaza. Só que os árabes dividem esse território com os israelenses em outros pontos. A Cisjordânia, onde há uma faixa que foi depois ocupada pelos judeus, mas ela é majoritariamente árabe, é do Fatah, que ainda está distante desse conflito. Agora vamos aí a esse terceiro elemento, olhando para o norte de Israel, a gente chega na fronteira do Líbano, quando a gente tem o Hezbollah, que é um partido político importante dentro do Líbano, tem operações políticas no sul do Líbano muito importantes, inclusive ali de manutenção do bem-estar social. Lembrando que o Líbano está num caos político, um caos econômico ainda pior por conta das explosões que houve há mais de 2 anos no porto, que acabou destruindo ali parte do porto. Todo mundo deve se lembrar muito bem, mas vamos falar do Hezbollah. E esse Hezbollah também tem um braço armado que disparou agora também contra Israel numa fronteira muito complicada, numa região que é uma tríplice fronteira entre o Líbano, a Síria e Israel, onde estão as famosas colinas de Golã. Inclusive tem referências bíblicas, né, religiosas das colinas de Golã. Mas o fato, tirando a religião de lado, o fato que áreas atingidas aqui são as chamadas fazendas de Shiba, que é uma área de disputa também e tudo mais, mas hoje é um território israelense. Houve disparos confirmados do Hezbollah e agora um contra-ataque, também uma contraofensiva de Israel, que não está se preocupando apenas com a faixa de Gaza. Agora tem um outro elemento de preocupação, que é aqui ao norte, contra o Hezbollah. Por que isso é importante? Quando começa a ofensiva, nas primeiras horas, no horário local do sábado, do Hamas contra o Estado de Israel, houve uma mensagem entre o Hamas e o Hezbollah. Essas unidades armadas, esses braços armados, chegaram a se falar de uma mensagem que partiu do Hamas para o Hezbollah, sugerindo ali uma aliança, uma cooperação. A primeira resposta foi de negativa.
que não haveria, então, nesse primeiro momento, uma aliança, uma ajuda do Hezbollah ao Hamas. A gente enxerga agora que houve uma mudança nesse cenário, né? O eixo se inverteu e o Hezbollah também partiu agora, supostamente, para uma ajuda, uma vez que houve disparos desse braço armado do Hezbollah contra o território israelense e também uma contraofensiva. O Vitor Brown trouxe essa informação mais cedo, que houve destacamentos de tanque para essa região na fronteira do Líbano, onde age o braço armado do Hezbollah também. Agora, olhando como um todo, Israel está espremido entre outras nações hostis a Israel. Então tem a faixa de Gaza, tem aqui a Cisjordânia, repito, a Cisjordânia não entrou nesse conflito, o Fatah, que está na Cisjordânia, não se manifestou ainda, mas entre as duas pontas agora tem o Hamas e o Hezbollah. Aqui tem a Síria, aqui tem o Egito, tem a Jordânia, então territorialmente a Israel está espremido entre outros territórios de origem árabe e o mar Mediterrâneo. Então o confronto vindo das pontas agora complica ainda mais esse cenário de guerra. A gente sabe, então, que os bombardeios, a contraofensiva está muito mais focada com a resposta à faixa de Gaza, ao Hamas na faixa de Gaza, mas agora a gente não pode mais desprezar que o Líbano entrou como um novo elemento, viu, Vitor Brown? Perfeito, importante esse registro feito por você, Favale, afinal de contas isso pode indicar, e aí transfiro a pergunta para o Gustavo Segré, pode indicar, Segré, um agravamento, uma escalada da violência nesse conflito, a partir do momento que tivermos confirmada a entrada do Hezbollah, isso pode significar uma escalada sangrenta desse conflito, Segré? Vitor, aproveito para cumprimentar o Marcelo Favale, excelente a explicação que ele deu. É uma preocupação que existe, claro, mas aí podem ser duas questões. A primeira questão é uma aliança que no começo, como muito bem indicava Favale, foi negada pelo Hezbollah para o Hamas, mas a segunda pode ser um aproveitamento de uma situação em que não foi provocada pelo Hezbollah, mas eles podem estar aproveitando que o foco de atenção de Israel está mais na parte sul e que dessa maneira estaria, em teoria, não se preocupando tanto pela parte norte. Esse ataque que foi observado do Hezbollah coloca um condimento muito ruim na situação. Primeiro porque se tem mais personagens ingressando nesse conflito, a situação pode terminar de uma maneira diferente e não em curto prazo. E isso pode também deslocar as atenções de Israel e do seu exército para um foco que hoje não era, até agora não era prioritário. Então esperemos que seja uma questão de aproveitamento e não de aliança. Se é de aliança, a situação pode ser um pouco mais complexa. Aí a análise do Gustavo Segré, que também esteve conosco nessa cobertura especial aqui na Jovem Pan. Obrigado, Segré, pela sua presença aqui com a gente, sempre muito bom estar com você. Uma pena que nesse contexto tão triste, né, num momento de tanta consternação quanto esse, mas obrigado pela sua presença. Até uma próxima, Segré. Obrigado a você, Vitor. Até mais e um abraço para a nossa audiência. Um abraço.